Mais um ano está chegando ao final e junto com todo fim de ano nasce também um novo ano. Eu acho isso maravilhoso porque, na verdade, se a gente for parar para pensar, é simplesmente mais um dia, do dia 31 para o dia 1º, o que muda? Só que nos corações as esperanças elas são renovadas, novas expectativas, novos começos. E é sobre isso que eu quero falar com você neste dia. Nesses próximos 15 minutos, eu quero falar 3 pontos, 3 conselhos que o próprio Deus ele nos ensina quando Ele criou todas as coisas. Quando nós vamos ler o Gênesis, o livro do Gênesis, capítulo 1, talvez seja o mais lido em todo o mundo, em toda a história, porque exatamente nesse início de ano, novas promessas de que leremos a Bíblia são feitas. E a gente geralmente começa de Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu quero falar 3 pontos em cima desse texto, do que Deus nos ensina de como que Ele fez. Primeiro ponto, Deus ele nos mostra que Ele é um Deus de ordem. Nosso Deus ele é organizado. Ele poderia criar todas as coisas com um estalar de dedos. Através da sua palavra que Ele criou todas as coisas, Ele não poderia ter criado tudo. Ele poderia ter dito, haja o mundo e houve o mundo. Mas Ele fez de forma ordenada para nos ensinar que Ele é um Deus de processos, que Ele é um Deus de ordem. Então Ele começa o primeiro dia. E a gente vai ver que Ele vai falando que Ele cria, que Ele ordena e todas as coisas elas começam a existir através da sua palavra e Ele vê que é bom. Primeiro dia Ele vê que é bom. Haja luz e houve luz e viu que era bom. E aqui eu quero falar o primeiro ponto. Deus ele é um Deus de ordem, só que no segundo dia existe um ponto muito crucial aqui. Porque todos os dias Deus viu que era bom, sim ou não? Não. No segundo dia Ele não comemora. No segundo dia, você pode ler lá, Ele vai criar separação de águas e águas, mas Ele não vê que era bom. Ele não diz que viu que era bom. E encerra o segundo dia e se inicia o terceiro dia. No terceiro dia, que Ele vai fazer separação de águas, de firmamento, Ele viu que era bom. Deus ele nos mostra aqui que nós não precisamos ficar ansiosos, nós não precisamos ficar preocupados com o dia de amanhã. Se a gente não conseguiu fazer o que era preciso hoje, a gente pode deixar para amanhã. Amanhã é um novo dia, amanhã é um novo tempo, existe um tempo certo para todas as coisas. Se Deus, que é Deus, deixou para concluir a obra que Ele tinha para fazer no terceiro dia, Ele encerrou o segundo dia, foi para o terceiro dia, por que nós ficamos tentando resolver as coisas fora de tempo, fora de hora, tentando forçar portas, tentando fazer coisas que não são para ser feitas naquele tempo? O próprio Deus está nos ensinando e Ele nos mostra também que é necessário comemorar os pequenos começos, que por mais que Ele sendo Deus, por mais que Ele seja criador de todas as coisas, que Ele seja onipotente, onipresente, onisciente, Ele comemora pequenos avanços, comemora pequenos progressos e viu que era bom. Ele comemora, Ele se alegra com a obra das suas mãos, com o que Ele está fazendo, viu Deus que era bom. E Deus ele vai continuar dizendo, então, nosso Deus é um Deus de ordem, o nosso Deus é um Deus que Ele deixa as coisas para o tempo certo, não tem problema de encerrar um dia, sendo que não concluiu tudo o que queria. Mas no dia seguinte, quando Ele vai concluir, Ele vê que é bom. Ele comemora no tempo certo e Ele vai vendo que era bom. E no último dia, no 6º dia, quando Ele nos cria conforme a sua imagem e semelhança que fomos criados, Ele vai dizer que viu que era muito bom. Viu que era muito bom não só porque éramos nós. Por mais que nós sejamos a obra-prima da criação, por mais que todas as coisas foram feitas para nós, o mundo foi criado, nosso Deus é um Deus provedor, o Jeová Jireh, Ele criou todas as coisas provisionadas. Ele não criou o peixe, os animais antes de separar a água, antes de criar ali alimento para que eles pudessem estar aqui. Deus não nos criou e depois Ele foi pensar, o que será que eles precisam? Assim como nós fazemos muitas vezes, da gente começar algo sem se planejar, sem se programar e no meio do caminho a gente vai tentando corrigir as coisas. Não, nosso Deus é um Deus organizado. Todas as coisas já estavam provisionadas. Repete assim comigo, já estava tudo pronto. Tudo já está pronto. Todas as promessas de Deus ao seu respeito, elas já foram liberadas, elas já estão prontas. Elas só estão esperando que você
esteja no momento certo para recebê-las. Deus só está esperando que você esteja pronto, que você esteja pronta para viver e para receber tudo que Deus já tem preparado para você. O nosso Deus, ele nos mostra que ele comemora. Nosso Deus, ele nos mostra que ele vive cada etapa, cada processo. E ele vê que é muito bom, não só por causa de nós, mas porque ele concluiu toda a obra de suas mãos, então ele vai descansar. No 7º dia ele descansa, e ele descansa até hoje, ao mesmo tempo que ele trabalha. O que ele nos ensina, por último, é que nós devemos descansar, que nós devemos confiar. Se até Deus descansou, se até Deus ele conseguiu contemplar a obra de suas mãos, por que que nós ficamos sempre trabalhando, fazendo, achando que nunca é suficiente? Então, nesse novo ano, nesse novo ciclo, que nós possamos aprender com o nosso Pai, com o nosso Criador, que existe um tempo certo para todas as coisas, que existe uma ordem, que existe um tempo. Se não conseguimos concluir hoje, existe sempre o dia de amanhã. Enquanto há vida, há esperança. Nós devemos comemorar os pequenos começos, nós devemos ser gratos com tudo que nós já estamos tendo, realizando e fazendo, olhar a vida com os olhos de Deus, com os olhos espirituais, não olhar o que nós não conseguimos receber ainda, mas tudo que Deus já preparou para nós, tudo que nós já vivemos, de onde nós já saímos e que existe sempre algo novo da parte de Deus para nós, para mim, para você nesse ano de 2025 e que por mais que as coisas possam acontecer de diversas maneiras, nós devemos olhar e ver que é bom. Tudo que Deus fez é bom, é agradável e é perfeito. Ele comemora, Ele se agrada e nós ficamos muitas vezes reclamando do que Deus fez, do que Deus planejou. O que de fato nós estamos reclamando simplesmente é porque nós não conseguimos enxergar tudo que Deus tem para mim e para você. Essa é a palavra para você hoje. Compartilhe esse vídeo com mais alguém e que nesse próximo ano de 2025 você possa viver tudo que o Senhor tem para você, os sonhos de Deus, os planos de Deus, que você tenha a sua essência renovada, sua identidade renovada em Deus, em Cristo Jesus. Amém? Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima.